Sobreviver nunca foi fácil para as tropas russas na linha de frente na Ucrânia. Mas, na primavera de 2026, a situação está mais grave do que nunca. Em Moscou, os líderes da Rússia estão ficando desesperados à medida que o território começa a ser perdido e os soldados morrem mais rápido do que podem ser recrutados. Mês após mês, para os soldados comuns nas trincheiras, as consequências são extraordinárias. A Ucrânia tenta matá-los, seus próprios comandantes também, e o governo busca comprar a vitória gastando vidas humanas. Após 4 anos de conflitos, a máquina de guerra russa mostrou resistência apesar das grandes perdas, mas está tendo dificuldades para acompanhar Kiev. Quando não consegue derrotar soldados ucranianos, compensa esmagando os próprios soldados. Em 2023, apenas recrutas das prisões russas lutavam sob ameaça de armas, mas hoje quase todo soldado russo enfrenta isso. Para eles, a questão não é se a morte na linha de frente pode ser inevitável. A questão é se o destino deles será decidido por drones ucranianos imparáveis ou por um comando russo que decide entregá-los. Antes de seguir com o vídeo, uma mensagem rápida do nosso patrocinador, AG1. Minhas manhãs são sempre corridas para sair de casa. Se algo dá muito trabalho, não continuo. Essa é a minha realidade. Provavelmente também é a realidade da sua vida. Vivemos vidas ocupadas e é por isso que tenho usado AG1. Você pega uma medida, mistura na garrafa, sacode bem. Dizem nos roteiros que leva 30 segundos. Eu fico pensando, como alguém pode ser tão devagar? É só pegar e sacudir. 10 segundos. Sem planejamento, sem empilhar um monte de coisas diferentes. Tudo o que você precisa. As informações nutricionais estão listadas atrás. É tudo bem pequeno porque contém muita coisa. É melhor cuidar da saúde intestinal e da imunidade e simplesmente manter sua rotina consistente, especialmente quando sua agenda não é. E quem é que tem uma agenda consistente? Gosto disso porque dá pouco trabalho, tem bom sabor e combina com o que você já faz. Para experimentar, acesse drinkade1.com, Warfronts e receba um kit de sabores e um frasco de vitamina K2 com D3. Está aqui, incluído, grátis na primeira assinatura, valor de cerca de $72. Uma adição simples para manter tudo mais consistente. Agora, voltamos ao episódio de hoje. A ameaça da Ucrânia. Antes de começar o episódio de hoje, precisamos esclarecer algo. Para o desgosto dos propagandistas russos, especialmente do responsável por fazer o principal general russo declarar, em 21 de abril, que Moscou capturou 1.700 km² este ano. Esta guerra é acompanhada de perto e as alegações de vitória da Rússia parecem desconectadas da realidade. Soldados russos foram enviados em missões suicidas para a zona de morte. Que esses pequenos grupos podem ter reivindicado coletivamente a captura de 1.700 km² antes que cada um desses grupos fosse localizado. Eliminados em uma linha de frente, onde até 95% de todas as baixas agora vêm de enxames de drones onipresentes. Este conflito é acompanhado de perto por vários monitores independentes respeitáveis, e a situação difere muito do que a Rússia afirma. Para nossos propósitos hoje, os pontos principais para entender esta fase do conflito são os seguintes. A ofensiva russa na primavera parece avançar de forma excepcionalmente lenta, com o que parece ser o objetivo final de capturar a importante cidade de Sloviansk, o ponto de ancoragem ao norte do cinturão de fortalezas crítico da Ucrânia. Pelos seus ganhos territoriais mínimos, a Rússia pagou com um número incrível de tropas, e até o momento, as perdas russas parecem ter superado o recrutamento por vários meses consecutivos, de acordo com uma combinação de avaliações de inteligência ocidentais e grupos de monitoramento externos. A Ucrânia recuperou pequenas áreas e, principalmente no sul, conseguiu desgastar e sobrecarregar unidades russas. Dito isso, ambos os lados enfrentam desafios persistentes nas linhas de frente, incluindo a crônica escassez de pessoal da Ucrânia e o déficit crescente da Rússia em tecnologia de drones. Na medida em que qualquer um dos lados tem algum impulso nas linhas de frente neste momento, esse impulso é mínimo e a ofensiva russa da primavera não parece estar no caminho certo para alcançar seus objetivos. Claro, a dinâmica do campo de batalha na Ucrânia já é um tema relevante. Hoje, porém, vamos focar no dilema das tropas russas na linha de frente.
Isso porque a experiência deles revela muitos dos principais problemas que Moscou enfrenta atualmente. Isso inclui desde o rápido avanço da tecnologia ucraniana até a mudança nas táticas ucranianas, além de erros e uma gestão catastrófica do próprio lado deles. De modo geral, o dilema dos soldados russos se resume a dois tipos de problemas: tudo o que a Ucrânia está fazendo com esses soldados e tudo o que o comando russo está fazendo com eles. Do lado da Ucrânia, a maior mudança é a introdução de uma série inteira de novos modelos de drones que são diferentes de tudo o que a Rússia já viu. Vamos citar Apti Alaudinov, comandante sênior das forças especiais da Chechênia e aliado próximo do ditador Ramzan Kadyrov, em vez de descrevermos esses drones nós mesmos. Descrevendo os novos drones, chamados pela mídia estatal russa de marcianos, Alaudinov afirmou: houve uma mudança qualitativa nos vantes na linha de frente. Em essência, a Ucrânia introduziu uma nova geração que está criando sérios desafios logísticos. Esses drones operam dia e noite, sendo inaudíveis exceto nos segundos finais do mergulho. São indetectáveis por detectores convencionais e protegidos contra guerra eletrônica. São de altíssima qualidade, produzidos em massa e de padrão militar. Existe uma teoria de que eles são controlados por IA, não por operadores humanos. Fontes russas apontam que o alcance dos drones táticos ucranianos dobrou, seu número quase triplicou e agora voam até 300 km por hora, muito mais rápido que os quadricópteros e hexacópteros aos quais as forças russas estão acostumadas. Acredita-se que a Ucrânia lançou vários novos modelos nos últimos meses, mas dois se destacam como irresponsáveis: o Bumblebee e os Hornets. Introduzido pela primeira vez no campo de batalha em 2025, o Bumblebee utiliza microeletrônica de ponta e um excelente software embarcado para realizar várias tarefas de forma autônoma. Segundo o artigo do New York Times sobre drones, eles realizam decolagem ou voo estacionário sem piloto, geolocalização, navegação até áreas de ataque, reconhecimento, rastreamento, perseguição e o ataque terminal, ponto final letal da missão. Como eles podem executar essas funções de forma autônoma, os drones são imunes à maioria dos tipos de interferência, já que, afinal, não há sinais de entrada ou saída para serem bloqueados. Eles têm alcance superior aos drones, com cabos de fibra óptica, e não podem ser desconectados dos operadores apenas cortando esses cabos. Ano passado, o Bumblebee era raro, mas agora a Ucrânia os produz em grande quantidade e eles estão em toda a linha de frente. Mais preocupantes para as forças russas são o Hornets, um drone de ataque de asa fixa, que também usa IA para seleção de alvos e ataque terminal. O Vespão usa ogivas de fragmentação moldada que destroem o drone no impacto, dificultando o estudo pela Rússia. Eles são extremamente baratos de construir e muito leves, mas usam câmeras que podem fornecer excelente qualidade de imagem para a IA embarcada trabalhar. Drones menos comuns, mas altamente promissores, são revelados com uma frequência impressionante. Por exemplo, no dia em que este episódio foi escrito, uma empresa de defesa ucraniana chamada AirLogics revelou não um, mas 2 novos drones de ataque próprios. Um deles se chama Anubis, uma arma de longo alcance claramente projetada para minimizar sua assinatura de radar, enquanto o outro, o 7X, é destinado a ataques em enxame. Para soldados russos comuns, a chegada desses drones é uma ameaça de nova magnitude. Durante anos, as linhas de frente foram governadas por um ciclo de inovações em drones, onde um lado desenvolve uma adaptação nova e perigosa, o outro lado desenvolve contramedidas, e assim por diante, até a próxima inovação e a próxima série de contramedidas em resposta. Novos avanços ucranianos mudam o jogo de forma que a Rússia não está preparada para se adaptar. Drones totalmente equipados com IA contornam completamente a tecnologia de bloqueio de sinal e não podem ser detectados pelos detectores portáteis de drones dos quais as tropas russas dependem. Citando o blogueiro militar russo Yuri Kartonok em um trecho de uma postagem lamentando a força crescente da Ucrânia e de seus aliados ocidentais, abre aspas, "É hora de dizer a verdade, o inimigo domina nos vantes." Igualmente importantes são as maneiras como a Ucrânia está usando seus drones, especialmente os modelos de longo alcance que podem atingir as linhas de retaguarda da Rússia. Em vez de focar exclusivamente na capacidade de ataque em profundidade,
a Ucrânia tem concentrado seu fogo em alvos de médio alcance, os depósitos de suprimentos, estoques de munição e áreas de preparação das quais a Rússia depende para sustentar suas operações na linha de frente. Drones ucranianos têm sido eficazes ao atingir soldados russos reunidos em grupos grandes, mesmo em locais considerados seguros. Os drones ucranianos de médio alcance causaram interrupções críticas na capacidade da Rússia de preparar avanços, reabastecer ou reforçar as tropas já presas na linha de frente, atingindo tropas, veículos, suprimentos e munições. Assim, a Rússia não conseguiu uma ofensiva coerente e suas tropas na linha de frente ficaram em posições expostas e excessivamente estendidas, sem como recuperar a situação sozinhas. Segundo o cientista russo Alexei Chadiev, em ensaio recente, temos enormes problemas na logística da última milha. Até 90% das nossas perdas ocorrem ali atualmente. Até levar nossos drones ao ponto de lançamento é arriscado, independentemente do que usem. O mais assustador, talvez, sejam os avanços recentes da Ucrânia em veículos terrestres não tripulados, os UGVs. Em abril, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou que a Ucrânia capturou uma posição russa pela primeira vez usando apenas drones terrestres e aéreos, sem infantaria e sem baixas do nosso lado. Segundo o especialista em guerra Lawrence Friedman, o ataque parece ter ocorrido em Kharkiv Oblast em 2025, e conforme fontes de defesa ocidentais ao Warfronts, a Ucrânia só melhorou desde então. Veículos terrestres não tripulados de combate já são centenas em partes da linha de frente, enquanto robôs de logística e reabastecimento atuam aos milhares. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, veículos terrestres não tripulados realizaram 9.000 missões só em março de 2026. Embora a maioria tenha sido de reabastecimento não combatente, o impacto é inegável. Esses veículos terrestres não tripulados reduzem o desgaste do pessoal ucraniano, mantendo-os fora de perigo, enquanto permitem que operadores de drones na linha de frente sejam reabastecidos com segurança enquanto permanecem escondidos em trincheiras e outros esconderijos. Em áreas restritas, veículos terrestres não tripulados ucranianos podem reunir tantos equipamentos de combate perigosos que tropas russas são forçadas a recuar, se render ou lutar por suas vidas. No sul da Ucrânia, esses veículos terrestres não tripulados estão sendo combinados com drones aéreos táticos e tropas de assalto de maneiras novas e fascinantes, onde as capacidades de cada recurso podem potencializar as capacidades de todos os outros. Um artigo recente do New York Times relatou um ataque no leste da Ucrânia, no final de fevereiro, onde veículos terrestres não tripulados com foguetes termobáricos e explosivos destruíram uma posição russa fortificada, enquanto seus operadores permaneciam em um posto de comando, longe das linhas de frente. Dos 10 soldados russos na posição, 9 morreram pelos veículos terrestres não tripulados e o único sobrevivente foi eliminado logo após por um drone kamikaze. Apesar da situação difícil das tropas russas na linha de frente, os avanços da Ucrânia representam só metade do problema. Antes de abordarmos o outro lado do problema, queremos falar sobre o Frontes.co, nosso site premium e portal de notícias e análises de conflitos globais. No Frontes, contamos com jornalistas premiados e especialistas para trazer insights sobre guerras, tensões e a geopolítica mundial. Também oferecemos episódios semanais em vídeo e uma sala de briefing com histórias inéditas de todo o mundo aos sábados. No Frontes, oferecemos conteúdos gratuitos semanalmente, incluindo a newsletter Warfronts Weekly, 2 vezes por semana, sobre conflitos mundiais. O melhor de tudo é que o Frontes.co custa apenas $5 por mês ou $50 por ano. Você pode acessar o site e assinar se gostar do que encontrar. E agora, vamos voltar para a Ucrânia. A ameaça da Rússia. Para soldados russos comuns, tantas novas táticas e sistemas de combate ucranianos já representam um problema existencial. A Rússia não conseguiu acompanhar os avanços ucranianos, nem desenvolveu sistemas semelhantes ou as contramedidas necessárias. As táticas russas ainda não mudaram diante dos veículos terrestres não tripulados ucranianos, nem a estratégia russa se adaptou aos ataques persistentes dos ucranianos na retaguarda. Essas deficiências poderiam ao menos ser atribuídas a uma lacuna real e perfeitamente compreensível de capacidades.
Em conflitos, um lado sempre inova mais rápido. Se a Rússia ficar para trás, faz parte da vida. Mas os problemas da Rússia se agravam muito por uma liderança que insiste em prejudicar a si mesma e ao seu pessoal da linha de frente com frequência impressionante. Veteranos e blogueiros militares relatam que o Ministério da Defesa da Rússia decidiu bloquear o envio de drones FPV para a linha de frente, reservando-os para forças russas dedicadas a sistemas não tripulados. Se for verdade, é uma decisão desastrosa para os soldados russos. O campo de batalha da Ucrânia está ativo 24 horas por dia, 365 dias por ano, e drones de reconhecimento, bombardeio e kamikaze estão sempre presentes, prontos para identificar alvos e eliminá-los em questão de minutos. Para as tropas russas, drones FPV são essenciais para equilibrar o campo de batalha, oferecendo vigilância e reação. Mais importante que a disponibilidade dos drones é seu tempo de resposta em batalhas, onde alvos surgem e somem rápido, exigindo decisões em segundos para aproveitar oportunidades que podem gerar avanços. Eliminar esses drones FPV na linha de frente deixa as tropas russas ainda mais em desvantagem. Atualmente, os operadores de drones da Rússia não estão em número suficiente nas linhas de frente para preencher essa lacuna. E mesmo quando eles chegarem, vão criar barreiras sérias para a coordenação e resposta rápida. A Rússia pode perder muitos dos seus melhores operadores de FPV na linha de frente, pois eles não integram a força oficial de drones do país. Citando um blogueiro militar russo, Andrei Filotov, a decisão vai resultar, abre aspas, na destruição do pessoal treinado para operar drones, ao custo de enormes perdas nas linhas de frente. Até mesmo a pequena medida de eficácia que existe atualmente, conquistada com muito esforço pelas tropas, será eliminada. No melhor cenário, os combatentes vão para forças de sistemas não tripulados. No pior, serão dizimados em ataques. Segundo Vilotov, a decisão foi provavelmente econômica e tomada pelo primeiro vice-ministro da Defesa da Rússia. Ele destacou que centralizar os vantes é o sonho de qualquer grande fornecedor de defesa. Pequenos fabricantes, engenheiros da linha de frente e outros apaixonados estão sendo excluídos, enquanto o mercado de inovação, que depende de rapidez e flexibilidade, está colapsando. Há menos espaço para manobras no campo de batalha, mas mais dinheiro para grandes players. As forças de drones não tripulados da Rússia também não são promissoras. Criadas em novembro de 2025, as forças de sistemas não tripulados do país ficaram sob comando de um tenente-coronel, Yuri Vaganov, um líder sem experiência de serviço e sem formação militar formal, que recebeu o indicativo não oficial e provavelmente involuntário de privada. Embora não seja lá grande soldado, Vaganov quase monopoliza o fornecimento de drones FPV ao exército russo. Sob sua liderança, a Rússia parece ter ignorado tecnologias, lições e experiências das primeiras unidades experimentais de drones, embora essas tenham obtido sucesso ao adaptar drones ao campo de batalha ucraniano. Em vez disso, a força de drones está tentando reunir o maior número possível de operadores que se sintam à vontade usando o hardware relativamente básico que Vaganov pode fornecer. Segundo o blogueiro militar Vladimir Romanov, ao invés de criar forças próprias do zero com experiência de combate moderna, as forças de drones preferem recrutar os melhores operadores e técnicos de outras unidades, causando falta de pessoal em áreas críticas. Ele acrescenta: e sim, as autoridades também sabem dos centros de treinamento de fachada, que só abrem durante inspeções, mesmo recebendo financiamento constante do Ministério da Defesa. Vaganov estaria tentando expandir seu monopólio de drones na Rússia e agora mira os esforços civis para suprir essa lacuna, agravando a situação. Antes da liderança de Vaganov, a falta de drones na linha de frente era tão crítica que voluntários russos compravam drones e peças da China. Mas agora, a alfândega russa bloqueia essas importações. Bloqueios recentes da Rússia no Telegram dificultaram ainda mais a arrecadação de fundos, e novas repressões a VPNs e criptomoedas podem ser o golpe final. Fora da tecnologia de drones, líderes militares russos seguem comprometidos com a equação brutal em que vêm apostando há anos: sacrificar o máximo de vidas russas em ataques para avançar algumas centenas de metros rumo à vitória final.
Relatórios russos indicam que, com a perda de relevância dos tanques e veículos blindados, unidades de tanques estão sendo gradualmente desmanteladas. Seus soldados são retirados, alguns de cada vez, e enviados para unidades de assalto na linha de frente, de modo que, eventualmente, pelotões inteiros e depois companhias inteiras existam apenas no papel. Relatos indicam que especialistas, inclusive altamente qualificados, estão sendo enviados às unidades de assalto, ignorando suas qualificações, apesar da demanda crítica por eles na linha de frente. Por fim, compartilharemos um relatório divulgado pelo jornalista russo Sergei Komkov, que afirmou em abril que o exército russo foi dominado por elementos do crime organizado. Komkov chamou a rede criminosa em expansão de toca de ladrões organizada, com raízes em muitos abrigos e alojamentos do nosso exército na Operação Militar Especial. Komkov afirma que a rede criminosa cresceu quando a Rússia recrutou muitos criminosos condenados para o exército, onde passaram a exercer autoridade. Citando novamente, depois de observarem o ambiente e se adaptarem rapidamente à situação, eles começaram a estabelecer suas próprias regras de ladrões, semelhantes às das prisões. Komkov afirma que esses grupos criminosos controlam as fileiras de soldados recrutados russos, incluindo os mesmos soldados contratados enviados à terra de ninguém em missões extremamente perigosas. Esses soldados são obrigados a transferir parte de seus ganhos para as contas bancárias da rede criminosa sob ameaça de violência e são forçados a se juntar às gangues ou correr o risco de serem enviados com mais frequência ou para missões de linha de frente ainda mais mortais. Komkov afirma que essas redes criminosas têm proteção de inspetores militares e promotores que evitam confrontos, enquanto oficiais subalternos raramente visitam os soldados recrutados e evitam riscos para não causar problemas. Se tudo isso de alguma forma já não parece ruim o suficiente, pode ter certeza de que a expectativa é que piore ainda mais. Ainda não mencionamos a campanha de ataques de longo alcance da Ucrânia, que destruiu grande parte da capacidade russa de refino de minério nos últimos 2 meses, nem o crescente arsenal ucraniano de interceptadores de drones, cada vez mais eficazes contra os drones de ataque russos de baixa altitude e movidos a jato, dos quais a Rússia depende cada vez mais. Não citamos a expansão iminente da produção de drones ucranianos, pois aliados ocidentais começaram a financiar linhas de produção, aproveitando a capacidade da Ucrânia de produzir o dobro do que financiaria sozinha. Talvez o mais importante, ainda não mencionamos os sinais reveladores de que a Rússia está prestes a tomar uma atitude. Desde o início da invasão em grande escala, evita-se recrutar russos étnicos relativamente ricos das principais cidades, onde as comunicações digitais são cada vez mais restringidas, visando suprimir reações públicas intensas. Por ora, deixemos esses problemas para outro dia. Em vez disso, deixamos vocês com as palavras do blogueiro militar russo Yevgeny Golman, em mensagem recente a seus seguidores. Isso é uma loucura do Cachás. Najeru, pessoal. É assim que essa parte dessa guerra é. Eles nos ultrapassam como loucos, enquanto tentamos acompanhar lentamente, mas eles passam rápido como trapaceiros. E agora, a Rússia não tem um jeito fácil de recuperar a vantagem que perdeu. Obrigado por assistir.